9 a seguir. Pode ficar sentado mesmo, os irmãos. Quero avisar os irmãos, passar para a igreja, que o pastor da igreja, o pastor Diogo, se encontra em São Paulo, com alguns pastores aqui do campo, da PSR Sergipe, está ali em São Paulo, falando da grandeza de Deus, da bondade de Deus, né? Se não me falha a memória, estão de retorno na quarta-feira, glória a Deus. Então que os irmãos orem, né, pelo pastor da igreja, o pastor Diogo, juntamente com todos os pastores, no nome de Jesus, né? Que Deus possa abençoar, guardar e proteger, no nome de Jesus, glória a Deus. Então hoje estamos aqui justamente com a igreja, e se Deus permitir, na terça-feira, estamos aqui no nome de Jesus, tá bom? Sabemos que tem alguns que estão enfermos, e outros que gostam de ouvir o seu pastor, né? Não tem nada errado, glória a Deus. Quem gosta de ouvir o seu pastor, quando for domingo, né? Vai ouvir o seu pastor aqui pregar no nome de Jesus, glória a Deus. E quando for hoje, na terça, aí vocês vão tolerando aí, raros no nome de Jesus, né? De Nazaré, viu? Glória a Deus, que já chega já domingo e está tudo certo no nome de Jesus. Eclesiastes, capítulo 4, o versículo 9, que diz: melhor é ser dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas aí do que estiver só, pois caindo, não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquietarão, mas um só, como se aquietará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor o jovem pobre e sábio do que o rei velho insensato, que se não deixa mais a demoestar. Porque um sai do cárcere para reinar, sim, um que nasceu pobre no seu reino. Vi todos os viventes andares debaixo do sol, com o jovem, o sucessor que ficará em seu lugar. Não tem fim todo o povo, todo o que ele domina, tampouco os descendentes se alegrarão dele. Na verdade, que também isso é vaidade e aflição de espírito. Glória a Deus. Nós vimos a palavra do Senhor que produz frutos em nossas vidas. A palavra do Senhor fala a respeito dos males e as tribulações da vida. Nós estamos aqui na terra, e na terra temos tribulações, temos privacidade, temos, males que vêm sobre a nossa vida. Tem momentos que estamos felizes, momentos que estamos um pouco tristes, tem momentos que estamos, enfermos, porque estamos ainda na terra. E faz parte, da terra. Quando a Bíblia fala, é melhor que esteja dois. E nós vimos que o texto é bem claro. É melhor ser dois do que um. Nós sabemos que quando tem dois no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma dimensão da palavra de Deus. Quando tem dois, caminhando junto a Canaã celeste,
Glória a Deus. Quando tem dois que está trilhando o mesmo caminho da salvação em Cristo Jesus. É melhor dois do que um. A Bíblia diz que quando são dois, se um cair, o outro levanta. A importância em viver em concordância, a importância de viver o mesmo propósito, a importância de estar diante deste Deus que fez os céus e a terra, mas a importância de estar em um mesmo Espírito, servindo ao mesmo Deus. E nós sabemos que não é fácil, viver a dois, caminhar a dois, não é fácil, porque sabemos que cada um tem uma cultura diferente, cada um tem um pensamento diferente, cada um, tem gostos diferentes, mas quando se trata no reino espiritual, tem que defender a mesma bandeira que é o Evangelho. Quando se trata no reino espiritual, cada um tem que compreender o chamado um do outro, aquilo que Deus quer, porque na caminhada vai ter vento, vai ter tempestade, e se um cair, o outro levanta. A importância de um parceiro, o parceiro que eu digo não é só conjugal, marido e mulher, mulher e marido. Eu falo de um parceiro leal, um parceiro amigo, no reino espiritual. A importância de você ter um companheiro que está no mesmo propósito, está na mesma dimensão espiritual, servindo ao mesmo Deus, professando a mesma fé, e proclamando Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Nós sabemos que ele diz: olha, mas se estiver só um só, se um cair, não tem o outro para que possa ajudar no nome de Jesus. A importância da ajuda, porque sabemos que um depende um do outro. A obra de Deus, Jesus Cristo é o lavrador, nós somos os ramos, e nós estamos interligados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus. E nós sabemos que nós vamos dar, nós vamos dar os frutos na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará diante do Senhor. Mas estamos diante deste Deus que precisamos andar em concordância. Se nós formos observarmos a palavra do nosso Deus, a Bíblia vai falar de Elias e Eliseu. Aonde tem Elias, tem Eliseu. Aonde nós podemos falar de Eliseu, também nós falamos também de Elias. E teve um momento que Eliseu pediu a Elias, pediu porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E nós vimos que Elias disse: olha, coisa dura você pediste. Glória a Deus. Porque estava falando do âmbito espiritual. E no âmbito espiritual, nós sabemos que não é fácil. No âmbito espiritual, para estar na mesma visão, não é fácil. Para estar no mesmo propósito, não é fácil. Por isso que a primeira coisa, o primeiro requisito, alguém que quer ser pastor, eu estou falando, na unção pastoral, numa unção específica. A primeira coisa, você quer ser pastor? Quero. Coisa boa é aquele que almeja o episcopado, coisa boa é. Mas a primeira coisa é: você quer ser pastor? Quero. A sua esposa compreende seu chamado? Compreende. Vá avante, diga que Jesus é bom. Se ela não compreende seu chamado, não vá, porque não dá certo.
ela tem que estar na mesma visão, no mesmo projeto, no mesmo propósito. Mas Alisson, eu sou um pastor, né? Eu sou o líder da minha casa. Tudo bem, você é o líder da sua casa, mas a sua esposa tem que estar no mesmo propósito, entendendo o seu chamado, o seu objetivo, né? Entendendo a mesma visão que Deus tem para a tua vida, né? O pastoreio é você, mas ela é a sua adjuntora, a sua ajudadora, e tem que estar na mesma dimensão espiritual que você. Aleluias. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa. A tola destrói a casa, mas a mulher sábia edifica a sua casa. E nós vimos que a palavra espiritual, glória a Deus, nós vimos que a palavra de Deus, quando se fala também de andar dois, a Bíblia diz que vai falar também, né? Também de um homem também que andava também. Nós vamos ver também, né? Que estava na mesma visão. E a Bíblia diz que vai falar também de Paulo e Silas. E nós vimos que é interessante falar em Paulo e falar em Silas, mas nós vimos também que deve estar em concordância. E antes de falar em Paulo e Silas, a Bíblia vai falar que teve uma separação entre Paulo e Barnabé. Glória a Deus. Porque quando não está na mesma visão, não consegue dar continuidade no âmbito espiritual. Quando não está no mesmo propósito, não consegue dar continuidade na obra de Deus. Glória a Deus. E nós sabemos que quando está no mesmo propósito, no mesmo espírito, na mesma visão, mediante a palavra de Deus, nós sabemos que tudo vai fluir naturalmente diante da palavra de Deus. E a Bíblia diz que alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: tornemos a visitar nossos irmãos, todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Nós vimos aqui que Barnabé tinha uma visão, Paulo tinha uma outra visão. E no âmbito espiritual tem que ter a mesma visão, o mesmo propósito. Aleluias. Porque para andar dois, tem que andar dois. É melhor dois? Sim. Porque se um cair, o outro levanta. Mas tem que estar os dois em concordância um com o outro. Aleluias. Glória a Deus. Porque se um cair, o outro levanta. O outro ajuda. Aleluias. Glória a Deus. Então nós vimos ali que nós falamos de Elias e Eliseus, nós falamos de Paulo e Silas. Só que antes nós vimos que tinha Barnabé, e nós vimos também que tinha Paulo. Só que Paulo tinha uma visão, Barnabé tinha outra visão. Bem assim é no âmbito conjugal. A mulher tem que estar na mesma visão do que o homem. Aleluias, né? Tem homem que casou, mas ele quer estar na visão dele. E se você quer estar na sua visão, não case, meu filho, porque a visão de casado é totalmente diferente. O homem casa e quer ser patricinho, quer chegar 3 dias depois e a mulher tem que estar com a cara feliz. Isso não acontece. Vai ter choque, meu filho. Se você casou, você agora é um homem casado. Você tem direitos, você tem deveres também. Você tem responsabilidade também. Tem homem que é casado, ele tem que resolver, a mulher tem que resolver tudo. A mulher tem que trabalhar, a mulher tem que fazer tudo, ele não pode fazer nada. Aleluias, glória a Jesus. Mas tem que estar na mesma visão. Quando está na mesma visão, tudo vai bem e Deus vai abençoando. Tanto no âmbito material, quanto no âmbito espiritual.
espiritual tem que estar na mesma visão, no mesmo propósito diante do Senhor que fez os céus e a terra. Por isso que a Bíblia diz que para ter, concordância lá no céu, tem que ter concordância aqui na terra. Tem que estar em concordância um com o outro, para que a obra de Deus vá avante. E nós vimos ali que a Bíblia vai dizer mais uma vez, e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e a Cilícia, e confirmando as igrejas. Glória a Deus. E a Bíblia diz, e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Nós vimos que era crente, mas de pai grego. Era uma linhagem diferente. Por isso que a Bíblia diz que há jugo que é igual e jugo desigual. Tem pessoas, como é que eu sou crente, eu sigo a Jesus, eu quero casar com uma blogueira que canta a música do mundo, dá certo? Não dá certo, porque é jugo desigual. Ela tem que falar o meu linguajar, eu tenho que falar o linguajar dela, eu tenho que professar Jesus, ela também tem que professar Jesus. Mas tem irmão na igreja que diz, não, eu vou pegar a blogueira, porque depois Deus salva. Às vezes acontece de Deus salvar, mas muitas das vezes acontece de a coisa desandar, porque você já pegou jugo desigual. Tem que estar no mesmo propósito. Aleluias. Tem que falar o linguajar dos céus. Tem que obedecer ao mesmo Deus. Servir o mesmo Deus. Professar a mesma fé. Crer no Senhor Jesus. E será salvo tu e a tua casa. Aleluias. E nós vimos que ele era crente, mas era filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. E a Bíblia vai dizer mais uma vez, do qual dava bom testemunho aos irmãos, que estava em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando, circuncidou por causa dos judeus que estava naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Seu pai, era de uma outra linhagem. Glória a Deus. Por isso que nós servimos a este Deus na beleza da sua santidade. Estamos caminhando na mesma fé. Estamos mediante a mesma palavra e servimos ao mesmo Deus que fez os céus e a terra. Por isso que chegou o momento que este Paulo, teve de noite uma visão que se apresentava um varão da Macedônia. Ele rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, porque nós vamos aqui caracterizar a Macedônia com muita coisa, porque tem coisa que aflige a mim, tem coisa que aflige aos irmãos, e tem coisa que deixa nós distante do Senhor. E para estar perto de Deus, tem que atravessar a Macedônia, tem que deixar aquilo que impede de nós estarmos próximo diante do nosso Deus. Por isso que ele teve a visão e disse, olha Paulo, atravesse a Macedônia e segue. Aleluias. A Bíblia vai dizer mais uma vez a respeito de Matias, Quando fala em Matias, a Bíblia diz, olha, deixa os mortos enterrar os seus mortos e siga-me. E a Bíblia diz que Matias seguiu. Aleluias, porque para seguir a Jesus Cristo no âmbito espiritual tem que deixar tudo. No âmbito material aqui na terra, eu e você tem pai, eu e você tem mãe, eu e você tem avós, eu e você tem tio, eu e você tem esposa, deve
devemos respeitar, né, as vossas lideranças, os vossos pastores. Agora, no âmbito espiritual, deixa tudo e segue a Jesus. As pessoas confundem isso. Aleluias, aleluias. É como também no âmbito conjugal, né? Tem pessoas que não compreendem, né? Eu vejo ainda pessoas, obreiros, né, já com uma certa idade, obreiras também com uma certa idade, e não compreendem ainda o âmbito espiritual. Ele diz: não, primeiro eu tenho que ver minha mãe, eu tenho que seguir minha mãe. Você vai respeitar sua mãe, você vai considerar o seu pai, a sua mãe, honrar pai e mãe, para que os dias te prolonguem. Agora a Bíblia diz que você é o chefe da tua casa, e se você é o chefe da tua casa, você deixa tudo, né, para seguir a sua ajudadora. E quem resolve lá o negócio lá é você e a sua ajudadora. Tem pessoas que não compreendem tudo. Aí ele chega, o que acontece com a esposa, ele conta a mãe, aí conta o pai, e depois fica aquele negócio, aquele angu, e não consegue mais controlar. É porque o quê? Quem tem que resolver é marido e mulher, mulher e marido, para que professe a mesma fé e os mesmos continuem glorificando e enaltecendo ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que ele diz: olha, e logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhe anunciar o Evangelho. Nós vimos que o chamado de Paulo era anunciar o Evangelho. Por isso que ele diz: olha, nem que planta, nem que rega é alguma coisa, senão Deus que dá o crescimento. Porque quem dá o crescimento na obra é o Senhor. Quem abençoa com toda sorte de bênção é o Senhor. Ele diz: olha, para que se cumpra o meu chamado, para que conclua o que o Senhor nos chamava, anunciar o Evangelho. Porque cada um tem o seu chamado. Nem todos é chamado para pastor, nem todos é chamado para presbítero. Sabe o que a igreja atual, eu não falo aqui do ministério, irmão, vocês compreendem. A igreja que eu digo, no mundo global, terra, em todas as denominações. Sabe por que a coisa não tem andado? É porque o cidadão não tem chamado de pastor, mas tem credencial de pastor, mas o chamado dele não é para ser pastor. Tem pessoas que é chamado para pastorear, tem pessoas que é chamado para evangelizar, tem pessoas que é chamado para ser dirigente de circulação, tem pessoas que é chamado para ser presbítero, tem pessoas que é chamado para o diaconato, mas tem pessoas que não é chamado para ser pastor. Aleluias! Mas ele tem a credencial de pastor, mas ele não foi chamado para ser pastor. Aleluias! Tem pessoas que é chamado para ser evangelista. Cada um tem o seu chamado. Tem pessoas que é um levita do Senhor, ele louva. Quando ele abre a boca, os céus abrem, porque Deus se utiliza na vida dele através do louvor. Aleluias! Aí tem pessoas que ensaiam o hino, ressaiam o hino, né? Aprende todas as notas musicais, louva, mas o céu não se abre. E tem pessoas, né, que ele fala: suba para riba, desça para baixo, não sabe fazer um ó com copo, mas quando ele pega o microfone, o céu se abre. É porque o chamado dele é o chamado dela. Aleluias! No âmbito espiritual, cada um tem o seu chamado. E como descobrir o seu chamado? Isso é muito importante. Aleluias! Por isso que é melhor, aleluias, andar dois em concordância, porque se um cair, o outro levanta. Glória a Deus. E nós vimos que na visão, a Bíblia diz
que nessa mesma visão que Paulo foi chamado, a Bíblia diz que tinha uma mulher que era vendedora de púrpura. E a Bíblia diz que ela tinha espírito de adivinhação. Porque no âmbito espiritual, irmãos, tem o original e tem um paraguacho. Sempre existiu. Aleluia. Nem tudo que brilha é ouro. Tem romanel no meio. Aleluias. E você tem que saber o que é ouro e o que é romanel. Isso é os dons espirituais que a igreja precisa aprender. Quando Deus está utilizando ralos ou não, se for da carne, Deus quando lhe der lá a visão, diz, não, ralos está na carne. Aleluia! Isso é os dons espirituais que a igreja não pode perder. A essência da palavra, os dons a distribuir da igreja para o bom andamento da obra de Deus. Não é para que o homem venha se gloriar. Porque se tem alguma coisa a se gloriar, se glorie no Senhor que fez os céus e a terra. E nós vimos que a Bíblia diz que no sábado saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgamos haver um lugar para oração. E assentando falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. A primeira coisa para receber a palavra, tem que estar atento. Para a palavra fluir, tem que estar atento. Aleluias. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem que estar atento, porque no culto é coisas com detalhes. A obra de Deus são coisas que têm detalhes. A palavra de Deus são coisas que têm detalhes. Aleluias. Glória a Jesus. Por isso que a Bíblia diz, que ela diz, olha, fique atento ao que Paulo vai falar agora. Glória a Jesus. Fique atento ao que Paulo vai falar agora. Glória a Jesus. Porque quem tem chamado, irmãos, ele não fala o que pensa, o que acha, para dizer eu sou o bambambam, é o que faço, é eu que sou o pastorzão. Quem tem chamado, a primeira coisa, ele tem compromisso com Deus que ele chamou. A primeira coisa. Aleluias. Por isso que Paulo, ele diz, olha, nem que planta, nem que rega, é alguma coisa, senão Deus que dá o crescimento. Porque Paulo compreendia o evangelho como poder de Deus. Paulo compreendia o evangelho como evangelho de transformação. Aleluia. O evangelho que não tem transformação não é evangelho, é uma outra coisa, mas não é evangelho, porque o evangelho de Cristo é o evangelho de transformação. Se era prostituto, quando a sede de Jesus Cristo deixou a palavra penetrar, não prostitui mais. Aleluia. Se era Dalila, deixa de ser Dalila. Aleluia. Se era gay, menininho, né, ou arrumadinho, deixa de ser gay. Vai ser homem, porque Jesus Cristo transforma. Eu creio no evangelho que transforma. Agora o evangelho que eu sou gay e continuo gay, não é evangelho, rapaz. É outra coisa. O evangelho transforma. O evangelho dá caráter novo ao homem e à mulher, a jovem e a menino. O evangelho de Cristo dá caráter. Aleluia. Aleluias, aleluias, glória a Deus. Por isso que quando Jesus entrou, aleluia, em Jericó, diz, olha, hoje me convém pousar na tua casa. Jesus, ele faz morada. Agora eu tenho que dar lugar. Eu tenho que dar espaço para Jesus operar. Eu tenho que me esforçar. Porque os crentes de hoje não querem se esforçar, não. Faça tudo, Jesus. Jesus, mande comida para mim, de jatinho lá do céu. E você, Halisson, tomei o dia dormindo.
Hales, está indo o quê? Meio dia dormindo. Jesus vai mandar lá do céu. Aleluia. Eu tenho que fazer a minha parte. O que é para eu fazer, eu tenho que fazer. Jesus só faz aquilo que eu não posso fazer. Agora o que é para fazer, a Bíblia diz: ô preguiçoso, vai ter com a formiga, rapaz. Vai trabalhar, Hales. Aleluia. Aí prega o evangelho distorcido, aí não tem efeito nenhum. Porque o evangelho só tem efeito quando vive. E tem muitos pregadores aí que diz: pregue, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Aleluia. Tem muito pastor aí que diz: olha, é uma bênção, mas é namorador fino. Quando está longe da esposa, gatinha, sem vergonha. Deixa Jesus entrar na sua vida para libertar e lhe queimar. Pecancho, hebra se, lamante, hebra su queimai. Por isso que Paulo disse: eu fui chamado para pregar o evangelho. Eu fui chamado para enviar as boas novas de salvação. Aleluia. E a Bíblia disse: esta, seguindo a Paulo e a nós, clamar dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Porque o inimigo, irmãos, ele sabe quem serve e quem não serve. Por isso que até para evangelizar, não pode ser evangelizado de qualquer jeito. Hoje a igreja acha bonito: vamos lá, pega o folheto, tudo, vamos fazer não sei o quê. Obra espiritual, nem todo mundo está na mesma dimensão para fazer obra espiritual. Aleluias, glória a Jesus, aleluia. Uma certa vez a gente estava evangelizando, aleluia, a gente entrou na casa de um senhor, e o senhor estava enfermo, e chegou a sobrinha dele, chegou as primas dele, e a gente cantando o hino da harpa cristã, lemos um versículo da palavra, né, e falamos de Jesus. E ali, meu irmão, o negócio ferveu. Aleluia. O inimigo se manifestou através de uma jovem lá. E a jovem começou a escumar, a babar. Eu digo: Jesus, e agora? E a jovem babava, escumava. Eu digo: Jesus, chega aqui e dai vitória ao seu povo no nome de Jesus. E chegou um obreiro lá e foi: saia. A jovem manifestada pelo Satã. E saiu o que, rapaz? Você ainda bebe e fuma? Você ainda traz sua esposa? Saiu o que, rapaz? Aleluia! Ele quietinho, saiu de fininho e caiu fora. Porque a obra espiritual não é fácil. Por isso que a Bíblia diz que esta mulher tem um espírito de adivinhação. Porque quando você vai fazer a obra, você vai de encontro às astúcias do adversário. Quando você fazer a obra, você vai saquear o inferno. E saquear o inferno vem retaliações. Vocês entendem o que eu quero falar? Quando você vai fazer a obra, então tudo que você está quietinho em casa, está tudo bem. Mas quando você se levanta para fazer a obra de Deus, vai ter investida do inimigo em nossas vidas. Aleluias, glória a Deus. Agora hoje o pessoal quer evangelizar. Toma 5 litros de Coca-Cola, come que só e vai evangelizar. Você vai mexer com o reino das trevas, meu filho. Desse jeito. Desse jeito não evangeliza não, meu filho. Eu só prego que eu vivo. Tem dia que Hales vai trabalhar para a glória de Deus, sem nada no organismo. Aleluia, mas não faça não, você pode desmaiar, né? Os crentes hoje em dia não podem passar 20 minutos, que desmaia. Aí eu não quero que você desmaie não, viu? Eu só quero que você compreenda o que é reino espiritual. Tem dia que eu vou trabalhar sem nada, só com água. E vou forte, viu?
Aleluia, porque essa força, quem vem de Deus, não vem do homem. Aleluia, tem momento que o cuscuz dá força, mas tem momento que é só Jesus dá força a mim e a você, para continuar na jornada da caminhada. Agora o pessoal só quer o reino espiritual, aleluia, só comendo, sai, como? Aleluia, tem um momento da preparação. Tem um momento que eu e você tem que se retratar diante de Deus, para que Deus possa habitar em nossas vidas. Aleluias, glória seja dada ao nome de Deus que fez o céu e a terra. Aí tem momento que eu quero até comer, aí Jesus disse, hoje não. E parece que Jesus, quando que ele diz, hoje não vai comer não, aí parece que o dia é daquele jeito. Eu digo, Jesus de Nazaré, aleluia, mas é o dia que o céu se abre para a glória de Deus. Aleluias, por isso que a Bíblia vai dizer mais uma vez, ele diz, olha, e isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saia dela. Esse Espírito estava na vida dela, por quê? Por muitos dias. Pode ler o texto e o contexto. Esse Espírito que habitava na vida dela, está por muitos dias. E Paulo estava incomodado. Porque quem tem Deus na vida, quando ele vê um negócio meio torto, ele vê de longe. Aleluias. E Paulo ficou incomodado. Porque as coisas de Deus, quando vê as coisas do inimigo, ele fica incomodado. Aleluias. Quem é de Deus já vê de longe. Rapaz, aquele negócio não tem Deus não. Aleluias. Glória a Jesus. Aleluias. E a Bíblia diz que ela também servia a Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Porque não é porque eu venho para a igreja, irmão, que eu tenho Deus na minha vida. Porque não é só vir, é deixar o oleiro trabalhar na minha vida. A diferença é deixar o oleiro trabalhar na minha vida. Sepultar a natureza humana que há em mim. Tem um hino que diz, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim, a natureza pecaminosa, aleluia. Eu tenho que a todo tempo dizer, Jesus me cubra com teu sangue, Jesus me ajude, me dê direção, me dê visão, Jesus me livra de todo mal e de todo perigo, me livra da seta, me livra das emboscadas do adversário, me ajuda, Jesus, na caminhada, para eu poder glorificar e enaltecer o teu nome para todos sempre. E Paulo estava incomodado, porque ela estava na igreja e ela elogiava. Quem passa aqui, esse que prega aqui, Jesus, esse que eu fiquei atento para ouvir Jesus falar, ele é um santo homem de Deus. Mas Paulo, a gente chama o que aqui? Não engole H, né? Aleluias. Aqui os meus amigos lá no trabalho dizem errado. Se eu como sopa, agora só não como uma letrinha H. Eu digo né? Aleluias. Paulo, né? Porque tem pregador aqui que quando você for uma pinça, você pregou que o céu caiu. Aí ele, aleluia. Mas Paulo não. Paulo não estava preocupado com elogios. Eu fico preocupado com cantor, com cantora, com servo do Deus Altíssimo que quer elogio para si. No âmbito espiritual, saquete com isso. Não queira esse negócio de elogio. Que elogio no âmbito espiritual não dá certo. Aleluia. Bem assim é no âmbito também da igreja. Elogio não dá certo. Só quem pode elogiar, elogia a sua esposa. Aí o esposo de igual modo. Porque tem esposo que não elogia a esposa. Mas a irmãzinha, você está linda. Que vestido, hein? Essa percata pegou.
Pegou bem, viu, irmã? Aleluias. Aí a irmã não vigia. Aí disse: rapaz, eu estou passando um processo lá com o meu esposo. Aí ele cheio de cão. Aí diz: você, uma mulher com você. Se eu fosse ele, eu elogiava você, eu fazia isso por você, eu fazia tudo por você, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não dá certo esse negócio de elogio. Aleluia! Por isso que a Bíblia diz que Paulo ficou incomodado. E a Bíblia diz que, vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas. Porque quem faz a obra de Deus, o adversário faz de tudo para parar. Glória a Jesus. Quem faz a obra de Deus sempre vai ter cilada do adversário para parar a você na caminhada. Todos que fazem a obra de Deus com sinceridade, vai vir ventos impetuosos para que você pare na caminhada e na jornada. Mas você tem que sempre estar guardado e protegido pela sombra do onipotente que é Jesus de Nazaré. Paulo não tinha motivo nenhum para ir para a prisão, só porque repreendeu o espírito que operava na vida da mulher. Por causa disso, bote ele na prisão, porque a mulher lucrava com a adivinhação. Porque tem espírito de adivinhação e tem espírito que vem da parte de Deus. Glória a Jesus. Aleluias. Aleluias. É onde a igreja tem que ter o discernimento. O que vem de Deus e o que não vem de Deus. O que procede de Deus e o que não procede de Deus. Aleluias. E a Bíblia diz que foi colocado Paulo e Silas na prisão. Mas a Bíblia diz que à meia-noite, glória a Jesus, porque o crente, aonde bota o crente, ele floresce. Eu estou encerrando. É 8h02. Aleluias. Onde coloca o crente, ele floresce, irmãos. É outra coisa que tem crente que não consegue compreender isso. Quando a bênção de Deus está sobre a vida do crente, se botar você no deserto, você vai florescer. Se botar você em Socorro, você vai florescer. Se botar você em Aracaju, você vai florescer. Porque não é espaço geográfico onde você está. O segredo é o Deus que você serve. Os crentes não compreender isso também. Aleluias, glória a Jesus. Aleluia. Aí tem gente que diz: eu vou sair daqui de Socorro, sabe por quê? Que eu vou para São Paulo, porque em São Paulo lá, a bênção está lá. Se Deus não mandar você ir, não vá. Agora, se Ele mandar você ir, aí é diferente. O que eu quero dizer, que vá aonde Deus mandar que você vá. Porque aonde Ele te mandar, você vai florescer. Agora, você ir da sua própria vontade, não dá certo. Aí eu vou para o Japão, porque lá é tecnologia, lá é muita coisa, e é mais... Aleluias. Eu e você tem que estar onde Deus queira que esteja. Se você olhar onde Paulo e Silas se encontravam agora, quem imaginava? A pessoa preso. Todo preso é discriminado. Todo preso tem o seu lugar limitado. Todo preso, não escolhe o que quer comer, o que quer beber, ele só come o que dá para ele comer. Ele está preso. Mas quando Deus está no negócio, cadeias dissipado no nome de Jesus, porque Deus está no negócio. Aleluias. Por isso que eles não compreendiam. E o interessante que quando veio o terremoto, os carcereiros pensavam que Paulo ia correr. Quem não deve, não teme.
Quem não deve, irmão, não teme. Quem não deve só tem uma conversa só. Quando você vê crente com uma conversa de manhã, meu dia outra, meu dia, é porque tem boi na linha. Quem não deve é uma conversa só. Você vai perguntar a ele de manhã uma conversa, meu dia a mesma conversa, de noite a mesma conversa, porque ele não deve. Aleluias! Então nós vimos que os carcereiros pensavam que Paulo e Silas iria fugir. Ele disse não. Aleluias! Porque quem serve a este Deus permanece servindo a este Deus, mesmo na prisão, continua servindo a este Deus que fez os céus e a terra. Mesmo preso, ele continua servindo a este Deus. Agora tem que deixar Deus trabalhar, porque se você pegar a história de Paulo, era Saulo de Tarso, e não era boa coisa, mas ele deixou Jesus trabalhar. E o que Paulo mais tinha medo, Paulo não tinha medo de açoite, Paulo não tinha medo de prisão, Paulo não tinha medo de naufrágio. A única coisa que Paulo tinha medo, o que era, igreja? Tinha uma coisa que Paulo tinha medo. O que era que Paulo tinha medo? Pode olhar no texto e o contexto. Só uma coisa que ele tinha medo: de pessoas infiltradas na igreja com palavras persuasivas de sabedoria humana. Pode olhar no texto. Quando você chegar em casa, pode ler. Era a única coisa que Paulo tinha medo: de lobos infiltrados na igreja com palavras persuasivas de sabedoria humana. Era a única coisa que Paulo tinha medo. Ele disse: olha, morrer com Cristo é ganho, viver também. Ele dizia: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas ele diz: olha, nós temos o bom cheiro de Cristo Jesus aqui na terra. Ele diz: não só crer no Evangelho, mas padecer por este Evangelho. Ele diz: olha, porque agora ninguém me inquiete, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Mas a única coisa que Paulo tinha medo era de pessoas infiltradas, era de lobos infiltrados na igreja, que vem do sapatinho de lã. Por isso, cuidado com os lobos na igreja. Aleluia. Porque tem lobo, tem loba. Aleluia. Tem que ter cuidado na igreja, infiltrado. Aleluia. Parece que é, mas não é. Aleluia. Aleluia. Tem a aparência de ovelha, mas não é ovelha, é lobo. Aleluia. Canta como ovelha, ora como ovelha, vem para a igreja como ovelha, mas não é ovelha, é lobo. É isso que Paulo tinha medo. Pessoas com palavras persuasivas de sabedoria humana. Quando chegar em casa, pode ir lá, pode ir lá. Palavras persuasivas de sabedoria humana. Leia lá o contexto, você vai ver. Aleluias. Ele disse: olha, passei por muita coisa. Ele disse: passei por naufrágio, passei por muita coisa, mas o meu chamado é pregar o Evangelho. E quem tem chamado para pregar o Evangelho, anuncia o Evangelho. E cada um tem o seu chamado. Aleluias. E Paulo executou o seu chamado. Glória a Deus. Porque chamado para fazer a obra não é fácil. Tem vendavais, tem vento e tem tempestade. Mas quando nós servimos a Deus, Ele ajuda a nós passarmos pela tempestade e cada um cumprir com o seu chamado. Glória a Deus. E cada um cumprir com o seu chamado. Paulo estava cumprindo com o seu chamado. E ele disse, né? O texto vai dizer: é melhor andar dois em concordância do que um, porque se um cair, o outro
levanta. Glória a Deus. Porque tem várias maneiras de levantar o outro. Glória a Jesus. Aleluias. Tem várias maneiras de levantar o outro. Porque a igreja atual é diferente. Pense numa igreja hoje difícil de servir a Deus, porque a igreja atual hoje é diferente. A igreja atual, a igreja do globo chamado Terra, está uma igreja diferente. Quando ele vê o irmão cair, ele tem prazer e se alegra. A igreja atual hoje, ele tem prazer na derrota do irmão. Eu nunca vi. Que igreja é essa que está marchando para Canaã Celeste? Por isso que às vezes eu não gosto nem de pregar. Eu digo, eu sou do mato, falo algumas coisas, e a igreja hoje tem que ouvir chave disso e chave daquilo. Eu digo, é melhor ficar no meu canto. Aleluias. Porque hoje a igreja tem prazer. A Bíblia diz que é melhor andar dois. Um cair, o outro levanta. Mas a igreja atual, não. A igreja atual hoje tem prazer. Aleluias. Um exemplo aqui com respeito, se Halisson cair, oh glória, irmã, você não sabe da maior. O que foi, minha querida? Manto, Halisson caiu. Irmã, você não sabe, pecou, está vendo? Me pagou. Isso não é evangelho. Evangelho, um chora com o outro e se alegra com o outro. Evangelho não critica seu irmão. Evangelho ora pelo seu irmão e diz, vamos avante para Canaã Celeste. Evangelho é esse, evangelho de transformação, que um ajuda o outro, e cada um obedece o seu chamado, cada um tem o seu chamado. E outra coisa, nunca queira copiar chamado de ninguém, porque não dá certo. Eu vou encerrar. Aleluia. Na obra espiritual, cada um tem o seu chamado. Nunca queira copiar, que não dá certo. Aleluias. Aleluia, não dá certo. No âmbito espiritual, cada um tem o seu chamado, cada um tem a sua ferramenta. Aleluias. Porque tem pessoas que assistem DVD, pregação, e do jeito que o pregador famoso fala, ele fala, eu saúdo todos com a paz do Senhor, é um prazer estar nesse conclave aqui. Não dá certo isso, porque você foi chamado para servir na beleza da sua santidade, e o mesmo Deus que está na igreja é quem opera em todos, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É o querer de Deus em nossas vidas. Por isso que Paulo estava fazendo o seu chamado. Glória a Deus. Estava cumprindo o seu chamado. E para cumprir o chamado não é diferente. Glória a Deus. Nos dias atuais. E nós sabemos que é difícil cumprir o chamado, porque o reino de Deus é um reino espiritual. Aleluias, não tem divisão no reino espiritual. Mas hoje aqui na face da terra é difícil pregar o evangelho. Aleluias, porque as pessoas pensam que o evangelho é o seu maior prazer. Não, o evangelho é poder de Deus em nossas vidas, é transformação. Por isso que Paulo estava dizendo, eu estou incomodado, e vou lá e vou repreender o espírito que habita e que está habitando na vida desta moça. Por causa disso ela deixou de faturar, ela deixou de lucrar, glória a Deus. Mas por causa disso, por causa do evangelho, veio sobre Paulo e Silas a prisão. Mas eles não negaram o nome do nosso Deus.
mesmo que lhe coloque numa fornalha de fogo ardente, e a fornalha aquecida, continue glorificando a este Deus. Não negue o nome do nosso Deus, e não negocie o nome de Deus por nada, mas glorifique o nome do nosso Deus. A Bíblia diz que aqueles 3 homens ali, diz: olha, se você não se prostrar, aleluias, diante do nosso Deus, vocês vão para a fornalha. E ele diz: nós só se prostra diante do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque mesmo assim na fornalha, o 4º homem aparece na fornalha de fogo ardente e dá vitória ao seu povo. Que Deus em Cristo os abençoe no nome de Jesus. Cumpra o seu chamado e descubra qual é o seu chamado. É de suma importância na igreja